Opa, para quem não me conhece ainda, eu sou o André. Para quem ainda não é da Monte Serra, a gente tem uma cultura de toda vez que a gente vai falar ou vai estar em algum ambiente, a gente se apresenta para dizer o nosso nome e quem está do outro lado responde: oi, fulano de tal. Amém? Eu vou voltar aqui porque eu acho que tem muita gente nova aqui, porque sou bem fraquinho. Então deve ter bastante gente visitando hoje aqui. Gente, eu me chamo André. Obrigado, agora eu me senti em casa aqui. Ó, vi a Sarinha aqui. É a Sarinha que está ali? Glória a Deus, Sarinha, nossa querida jovem aqui, que agora está lá na PIB de Curitiba, morando lá, filha do nosso querido Ranulfo da Rê. Que bom te ver aqui, Sarinha, que bênção. Eu não vi o Samuca, está aí? Não? Tá bom, depois eu puxo a orelha dele. Gente, eu sou casado com a Michele e a Alice, que estão indo a algum lugar agora. Mas a gente tem o privilégio de servir a Deus nessa igreja junto com vocês. Galera, a gente está chegando no final do ano e eu percebo que alguns estão em algumas conversas, né? A gente vai percebendo que alguns já estão um pouco cansados, outros estão muito cansados e tem uma outra turma que está se arrastando. São aqueles que estão chegando no final do ano sendo empurrados praticamente. Alguns torcendo para que o ano vire e termine de uma vez, na expectativa de começar 2026 com algo novo, com alguma transição de carreira profissional, uma transição de curso, alguns transicionando de cidade, como a própria Bebel falou aqui. A Bebel já adiantou aqui, mas só para dizer que hoje não é a despedida da Bebel, tá? Então ela vai ter a despedida, que ela vai poder falar bastante, a gente quer ouvir ela também. Mas a gente está nessa época de final de ano, a verdade é que a gente vai começando o combustível parece que vai diminuindo, né? Só que o ano não acabou, diz para quem está do lado, o ano não acabou ainda. Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida esse ano ainda. Deus tem muitas coisas para fazer através da sua vida esse ano ainda. Deus não só quer fazer algo novo em você ainda em 2025, mas Deus quer fazer algo novo na vida de alguém através de você. E nessa noite Ele nos convida e Deus nos chama a nos colocarmos de pés diante dEle. Ainda faltam 39 dias para terminar o ano e eu estou contando a partir de amanhã, então você ainda tem algumas horas do dia de hoje. Então nós temos 39 dias e algumas horas. Muitas coisas podem acontecer em 39 dias. Por exemplo, um bebê pode nascer em 39 dias. 2 bebês podem nascer em 39 dias, estou vendo. Você pode começar um relacionamento em 39 dias. Ixi. Gente, só para deixar claro, é algo que já está em oração há tempo, não é começar agora e já 39 dias. Não, é algo que já está acontecendo, é só confirmar, orar com a família, validar, é isso que eu estou dizendo. Não é começar um relacionamento do zero em 39 dias. André, noivei no ano novo. Nós temos muitas coisas para fazer. Nós podemos perdoar em 39 dias. Nós podemos pedir perdão ainda em 39 dias. Nós podemos iniciar atividade física em 39 dias. O meu dia é dia 31. Eu sempre faço atividade física no dia 31 e no dia 1º. Porque eu termino o ano bem e começo bem. E aí naquele ano eu fiz atividade. Não estou brincando, gente. É que isso aconteceu esse ano e agora virou meme. A gente pode mudar a nossa alimentação em 39 dias. Amém? E eu sei que está chegando o final do ano. E vão rolar muitos rolês, festinha de empresa. Dá uma segurada, irmão. Senão em janeiro vai chegar todo mundo rolando aqui no Levi.
Em 39 dias a gente pode fazer novos amigos, conhecer gente nova. Tem gente animada para conhecer amigos ali, ó. Em 39 dias a gente pode conectar um amigo na nossa célula ainda. Você que não frequenta uma célula, em 39 dias você pode entrar numa célula ainda. Louvado seja o Senhor. Deus não quer que você pare. Não é porque o ano está terminando, porque algumas coisas vão acontecer no final do ano. Talvez o ano vai virar e você está com a expectativa de que o dia 1º de janeiro seja a grande mudança da sua história. A grande mudança da sua história pode ser hoje. Você não precisa esperar dia 1º de janeiro. E Deus me conduziu para compartilhar com vocês hoje sobre esse tema: Filho do homem, fique de pé. Filho do homem, fique de pé. Essa é uma expressão que está na palavra de Deus. A gente vai descobrir daqui a pouco aonde. Deus tem levantado e quer levantar uma geração cheia do seu Espírito para um tempo como esse. Amém? Amém. Amém. Eu senti que foi do coração. A voz não saiu, mas foi do coração. Glória a Deus. E é isso mesmo. O que o Senhor quer fazer hoje na nossa vida é nos tirar dessa posição de arrasto. Deus quer nos tirar dessa condição de estar prostrado. Se não for prostrado na presença dEle para adorar a Ele, não precisa ficar prostrado. Você não deve andar prostrado. Se é para se prostrar, que seja diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Deus quer nos convidar hoje, Levi, a tomarmos uma posição diante dEle. Deus quer hoje pegar você pela mão e dizer: meu filho, fique de pé. Fique de pé. A gente vive num tempo de sobrecarga. A gente vive um tempo onde está todo mundo recebendo muitas informações. Informações não faltam, o que falta é propósito. A gente recebe tantas informações que a gente não sabe nem o que fazer com elas. Aquelas informações não servem para nada. A gente está informado de tudo, mas não sabe de nada. E isso vai enchendo o nosso HD, a nossa mente, e a gente vai ficando cansado, sobrecarregado. A cada dia, essa geração, ela enfrenta muitos males. Muitos males. É uma ansiedade que parece que não tem um botão de desligar. É uma ansiedade que é um looping infinita. Você passa por um processo, um momento de ansiedade, e daqui a pouco já entra em outro. É sempre alguma coisa que você está pensando que deveria ter acontecido, ou vai acontecer e não aconteceu, e a sua mente está ali sendo bombardeada, e o seu coração começa a acelerar por algo que nem chegou. Talvez nem vai chegar, mas você já está sofrendo. É uma pressão por performar, por performance. Performance nas notas, performance na empresa, performance nas redes sociais. O meu Instagram tem que ser o mais bonito, mais organizado. Tem que comunicar bem, porque é o meu marketing pessoal. É muita pressão, e eu não estou dizendo que isso é ruim para quem trabalha com isso, para quem precisa disso. Mas é muita pressão. Pressão para performar na sua imagem. É uma cultura que valoriza a visibilidade. A gente vive num tempo onde a gente valoriza aquilo que a gente vê. Quantos seguidores tu tem no teu Instagram? Não precisa falar. Fica tranquilo. Essa é a pergunta que a gente faz. A gente quer saber se alguém é relevante. Cara, quantos seguidores ele tem?
Ah, não, tem 3 mil. Pá, o cara é um baita pastor de igreja, o cara tem cheiro de ovelha. Não, mas convida aquele que tem... Pastor tem cheiro de ovelha. Desculpa, essa expressão a gente usa muito para quem está sempre perto. E quem caminha, no pastor que caminha numa igreja local. E aí você, não, esse pastor a gente não convida, André, porque ele só tem 1.500 seguidores. Tem um que tem 1 milhão. Esse vai bombar se a gente convidar ele para vir no Levi aqui um dia. E eu não estou dizendo que o de 1 milhão é ruim e que o de 1.000 é bom. Não é isso. Mas olha como a gente valoriza as pessoas. Olha como a gente mede hoje as pessoas. A qualidade de um profissional. Seja um dentista, seja um advogado, alguém que está nas redes sociais. A gente começa a medir ele pela visibilidade. É um mundo hiperconectado. Gente, eu me conecto hoje com pessoas de anos atrás que estão no meu Instagram. E eu nem falo muito com eles, porque eu não tenho nem assunto às vezes, né? Mas é um mundo hiperconectado e ao mesmo tempo a gente nunca viu uma geração tão sozinha e solitária. Isso é para quem não conhece Jesus. Para quem conhece Jesus tem uma família, amém? Vocês não andam sozinhos porque vocês têm família. Diz para quem está do lado, você é minha família, irmão. Família espiritual, deixa eu ajudar aqui, ó. Existe uma batalha, uma guerra dentro do homem, dentro dessa geração também, é uma luta entre quem eu sou e quem esperam que eu seja. A expectativa das pessoas sobre mim. E eu quero agradar todo mundo, eu quero ser aquilo que o meu pai sonhou que eu seria. Só que a gente nem sabe, às vezes, o que Deus espera e quer que nós sejamos. As pessoas estão mais conectadas, mas nunca estiveram tão solitárias. A gente consegue falar com qualquer pessoa em questões de segundos pela internet. Do outro lado do mundo. Por exemplo, eu tenho um cunhado que mora na Austrália. E hoje a gente estava conversando no WhatsApp. Trocando figurinha. Vendo como é que ele estava. Ele está lá do outro lado. Mas por vezes a gente não consegue conversar com as pessoas que moram dentro da nossa casa. A gente está conectado com pessoas do outro lado da cidade, do outro lado do Brasil. Mas a gente não consegue ter um tempo de mesa com os nossos pais. Qual foi a última vez que você sentou com os teus pais? Michelle e eu, a gente estava conversando com uma jovem há um tempo atrás. E ela trouxe algo do coração, de uma necessidade em poder ter mais tempo com a família, com a mãe. E naquela noite, Deus abriu os olhos daquela jovem. Ela entendeu, eu preciso ser mais intencional em estar com a minha mãe, porque eu estou em todos os rolês, eu tenho tempo para todo mundo, eu só não tenho tempo para os meus pais, eu só não tenho tempo para as pessoas que cuidam de mim, que me amam, que são sangue do meu sangue. E no outro dia ela mandou uma foto no shopping tomando um café com a mãe. A gente ficou tão feliz, porque é importante a gente cuidar dos nossos relacionamentos. Daqui uns anos a gente vai estar falando sobre relacionamentos presenciais e online. A gente vai estar medindo as pessoas por isso. Quantos presenciais tu tem, quantos online tu tem? Até hoje eu acho que já deve ser assim, né? Porque se for ver, muitos de nós não têm a mesma quantidade de relacionamentos no pessoal que a gente tem lá na nossa bolinha do Instagram lá. Talvez tenha 1.000 lá, 500, 2.000 pessoas. E a gente só fala com uma semana toda. A gente só tem um amigo. E lá a gente tem 6.539 amigos. É uma geração que está muito mais conectada. Mas ao mesmo tempo, muito mais sozinha. A gente está cercado por vozes, todo mundo tem opinião. Todo mundo recebe notificações 24 horas por dia. Gente, às vezes eu entro em reunião e eu deixo o celular no silencioso. Quando eu saio do reunião, Audrey, eu olho o meu WhatsApp,
tá lotado de bolinha verde, assim. Eu falei, gente, eu não sei nem por onde eu começo agora. É muita coisa que chega. É muita informação. A gente sofre uma pressão gigante para tentar responder e atender as expectativas das pessoas com relação a nós o tempo todo. Mas a gente tem aprendido a descansar nisso, eu e a Michele. Nós atendemos, nós respondemos conforme a nossa humanidade. Faz assim você, ó. Belisca você assim, o seu braço. Não, não é o do irmão, é o seu. É o seu. Você é de carne e osso. Você não vai dar conta de tudo mesmo. Você não vai conseguir atender todo mundo que te escreve, todo mundo que te pede atenção, todo mundo que quer ter um tempo com você. Você já se sentiu frustrado por não conseguir atender a solicitação ou o convite de um amigo para um café porque você não estava conseguindo ter agenda? Você já sofreu por isso? Ou fui só eu? Pai, eu não estou conseguindo mesmo. A gente sofre, mas o fato é que nós somos humanos, homens carnais, falhos. A gente vive cheio de ansiedade, mas misturado com um misto de excesso de expectativa e ao mesmo tempo com uma incerteza sobre o futuro, misturado com comparações constantes com a vida de quem está do nosso lado. É um peso esmagador de ter que dar certo na vida. Você tem que dar certo. Você não pode dar errado. A gente tem falado muito. A mensagem não seria essa hoje, mas eu vou preparar. Essa foi o que Deus quis para hoje. Mas o excesso de futuro tem nos derrubado. O excesso de futuro tem feito com que a nossa geração seja uma geração extremamente ansiosa. Eu estou preparando mensagem de Volta do Futuro. Quem assistiu esse filme? Vocês assistiram mesmo, gente? Esse filme é de 1985. 85? Eu acho que é isso aí, né, Caio? Caio é o meu amigo lá dos filmes. Cara, a gente precisa de fato pedir para que o Senhor nos ajude a voltar do futuro. Porque o que está nos drenando, galera, o que está nos drenando é o excesso de futuro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, certo? Certo? A não ser que você ache que você controla a sua vida. Mas existe um Deus que é soberano e é Ele que controla cada um de nós. Nós temos o hoje. E Deus quer nos levantar para ser uma voz hoje. É óbvio que a gente planeja, é óbvio que a gente sonha, é óbvio que a gente tem uma agenda, a gente se organiza. Mas quem garante que você vai conseguir executar aquilo que você planejou? Alguém consegue garantir aqui que vai estar vivo amanhã? Não. Alguém tem expectativa de não estar vivo amanhã? Também não, né? A gente quer estar vivo. A gente tem um planejamento, a gente tem uma agenda amanhã já, que é domingo. Mas eu não posso garantir que eu vou estar nela. E a pergunta que Deus nos faz e que a gente fica fazendo o tempo todo é como viver fielmente a Deus em um mundo que tenta moldar quem nós somos a cada minuto. Como viver fielmente a Deus em um mundo que tenta nos moldar a cada minuto. Como ficar de pé quando tudo ao nosso redor tenta nos derrubar. Como ficar de pé. Deus chamou um jovem, e a Bíblia vai nos mostrar isso. E glória a Deus, porque a Bíblia tem uma boa notícia para nós. A Bíblia nos diz que naqueles dias desse profeta, eles viviam dias parecidos como este. Mas Deus fez um chamado para esse jovem. E é esse mesmo chamado que Ele tem para mim e para você hoje. A boa notícia é que Deus tem para nós um futuro de esperança. Eu lembro que vendo
esses canais de curiosidade sobre, eu não lembro se era Discovery, mas eu não lembro o nome do canal, que ele falava sobre como os americanos faziam treinamento para as pessoas descobrirem cédulas falsas de dólar. E, em resumo, o que eles faziam, o que eles fazem, não é mostrar para as pessoas que estão sendo capacitadas e treinadas vários tipos de cédulas falsas. Mas eles deixam aquelas pessoas horas e horas e mais horas com a cédula verdadeira, treinando, mexendo, conhecendo, porque a hora que vier uma cédula que não é verdadeira, eles já sabem que não é. Porque eles conhecem tão bem a verdadeira que qualquer uma outra que apareça, eles vão saber que é falsa. O diabo está aqui desde a fundação do mundo. E ele vem desde o Éden, tentando destruir você e eu, tentando nos derrubar, tentando nos afastar de Deus, tentando fazer com que você e eu não sejamos filhos de Deus, que a gente não ande na luz, mas que a gente ande na escuridão. E desde lá ele vem criando estratégias, transformando culturas, tendências, mas o fato é que Deus quer nos ensinar hoje, que se nós conhecermos Ele e conhecermos a Sua palavra, o diabo pode usar a estratégia que ele quiser. O fato de você e eu conhecermos a verdade vai fazer com que a gente perceba que aquilo não é de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre a palavra, o poder da palavra na nossa vida. E assim é na vida espiritual. Ezequiel, ele viveu em um dos momentos sombrios da história do povo de Israel. Ali tinha um país que estava destruído, com a sua identidade perdida, um futuro incerto, eles estavam exilados na Babilônia. Eles tinham uma fé que era desprezada. E é nesse ambiente confuso, parecido com o nosso hoje, que Deus aparece e diz: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que não se arrastam, que não andam de joelhos, a não ser em oração, mas que não se dobram para Baal, que não se dobram para os ídolos e para os deuses dessa geração. Mas Deus está levantando uma geração de homens e de mulheres cheios do seu Espírito para influenciar e para profetizar sobre a cidade de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Amém? Uma geração que ouve a voz de Deus acima de todas as outras vozes. Deus está levantando, Deus tem levantado uma geração que ouve a voz de Deus acima de outras vozes. Queria ler com vocês o texto de Ezequiel. Se você puder abrir sua Bíblia, Ezequiel 2. A gente vai ler o capítulo 2 inteiro. Ezequiel capítulo 2. Se você tiver com seu celular aí, se você não tiver, vai passar no telão, fique tranquilo, mas se você tiver, faça suas anotações, risque sua Bíblia, anote aquilo que Deus quer falar com você também. A gente vai aprender como esse encontro de Ezequiel com Deus pode falar conosco hoje. O que Deus quer nos ensinar a partir desse encontro. Ezequiel 2 diz assim: Ele me disse: Filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e ouvi aquele que me falava. E ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem eu vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: assim diz o Senhor soberano. E quer aquela nação rebelde ouça você, quer deixe de ouvi-lo, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo.
Não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre os escorpiões. Não tenha medo do que eles disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. 7. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois eles são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como essa nação. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, Ezequiel, né? Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados dele estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite, Pai. Obrigado pela tua presença aqui no nosso meio. Que o teu Espírito nos conduza nesse tempo, que o Senhor fale conosco e que a gente possa se levantar nessa noite como jovens, como igreja de Jesus, como profetas, Pai, no meio dessa cidade, Pai. E que nós sejamos voz do Senhor aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e até os confins da terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Ezequiel foi um sacerdote profeta. Ele provavelmente tinha entre 25 e 30 anos quando começou a profetizar para o povo de Israel. Ezequiel 2 descreve um momento em que Deus chama Ezequiel, Deus comissiona ele como profeta para uma missão entre os exilados da Babilônia, entre o povo de Israel. Então ali ele apresenta, o capítulo 2 apresenta o chamado de Ezequiel. E o texto aqui ele destaca a rebeldia do povo. Ele fala sobre um povo obstinado. E ele encoraja Ezequiel a não temer a hostilidade que enfrentará e lhe entrega um rolo. No final do capítulo ele recebe um rolo para comer, que continha lamentações e juízo sobre aquele povo e sobre aquela nação. O chamado profético ocorre 593 a.C. Ezequiel também está exilado. O rei naquele momento da Babilônia era Nabucodonosor II. Jerusalém ainda não havia sido destruída. E Judá vivia uma instabilidade. Então o povo de Israel não podia voltar, não tinha sido liberto ainda do exílio. E Deus levanta Ezequiel como levantou outros profetas durante todo o tempo em que Israel ficou como escravo ou foi exilado para uma outra nação. O povo aqui está desanimado. O povo de Israel está dividido politicamente. O povo aqui já está se inclinando para a idolatria, para a adoração a outros deuses. E eles estão esperando falsamente um retorno rápido à terra de Judá. Falsamente, porque eram falsos profetas que prometiam coisas que não podiam cumprir para o povo de Israel. Falavam aquilo que Deus não tinha mandado falar. Nesse contexto, então, Deus se apresenta a Ezequiel. No capítulo 1, você vai ver, depois você pode ler em casa, Deus dá uma visão para Ezequiel. No capítulo 1, verso 1, o texto diz que o céu se abre e Ezequiel tem uma visão de Deus. E essa visão mostra um carro com muitas cabeças, com várias rodas, com fogo. Mas o texto diz também lá no verso 24 que Ezequiel ele ouve a voz do Todo-Poderoso vindo desse lugar e era como um som de muitas águas. Ezequiel então no verso 28, no final do capítulo 1, ele se prostra diante de Deus. Diante daquela voz ele se coloca de joelhos. Deus chama Ezequiel, ainda jovem, para uma missão muito difícil, quase impossível. Ser a voz fiel numa geração cega e surda espiritualmente. Ezequiel tinha uma missão muito difícil. Assim como todos os profetas, a maioria deles, Ezequiel, Jeremias, nenhum deles era amado pelo povo. Alguns até sofreram perseguições
e tentaram matar os profetas. Mas Ezequiel era um jovem que tinha recebido algo do Senhor tão poderoso, tinha recebido uma direção do Senhor tão clara, que ele não podia mais ficar calado. E hoje ele quer nos chamar também. Deus hoje tem nos levantado nessa cidade como discípulos de Jesus. Cada um de nós aqui atua numa área diferente, ou na mesma área em lugares diferentes. Poucos aqui trabalham no mesmo lugar. E em cada lugar que Deus te plantou, seja na faculdade, na família, na empresa, você lá é uma voz profética do Senhor. E o primeiro ponto aqui é que Deus, primeiro ele diz, fique de pé. Ele diz para Ezequiel, levanta-te. A primeira coisa que Deus deseja fazer é nos levantar. Deus ele nos levanta jovens quando tudo desaba, quando tudo desmorona, quando tudo parece estar perdido. Deus levanta homens e mulheres para serem a sua voz aonde nós estamos. Existem dois públicos aqui: o povo de Israel nesse texto e o profeta. O povo de Israel vivia distante, obstinado, rebelde. E do outro lado nós temos um jovem, um homem que escolheu ouvir a voz de Deus e obedecer. Deus vai falar com você muitas coisas aqui. Talvez você precise voltar ao Senhor. Talvez você precise se arrepender dos seus maus caminhos. Talvez Deus vai dizer para você que você tem sido levantado, Ele já levantou você como uma voz profética, Ele tem te dado visões, Ele tem te falado, Ele tem te dado palavra, mas você não tem compartilhado essa palavra. Talvez Deus tenha te dado influência em algum lugar, seja nas redes sociais ou seja na empresa fisicamente. Deus vai falar com você sobre se você tem se portado como o povo de Israel, ou se você tem escolhido ser um profeta nessa geração. Ao final dessa mensagem é uma escolha que você e eu precisamos tomar. Eu quero ser um profeta na minha geração, ou eu prefiro ser um povo indiferente, alguém que está mais focado e preocupado com as coisas dessa terra, preocupado com aquilo que eu sonho, com os meus projetos pessoais. Ponto 1, Deus levanta jovens quando tudo desaba. Verso 1, ele me disse, filho do homem, fique de pé, ponte de pé que eu falarei contigo. O texto começa Deus trazendo para Ezequiel a consciência da sua identidade, de quem ele era. E ele era quem? Filho do homem. Você é descendente de Adão, você é participante dessa genética, você é descendente dessa humanidade. Você é frágil. Você é frágil. E Deus está dizendo aqui para Ezequiel que, apesar da fragilidade humana, Deus colocaria ele de pé pelo poder do seu Espírito. Deus está dizendo para ele, ei, você é homem falho, mas eu sou o Senhor sobre a tua vida. Assuma uma postura de humildade. Reconheça a sua fragilidade. Diz para quem está do lado aí, você é frágil, irmão. Mas Deus é forte, diz para ele. A ordem de Deus aqui para Ezequiel foi ponte de pé. E essa expressão ponte de pé indica prontidão. Prontidão. O texto diz que Ezequiel se colocou de pé para ouvir a voz de Deus. A postura de um servo que recebe as instruções do Pai é se colocar de pé para ouvi-lo. O texto segue dizendo, o Espírito então entra em Ezequiel. E esse Espírito é o Espírito de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele entrava e saía para uma ação específica.
no Novo Testamento, com a vida de Jesus, quando Jesus vem e ele vai partir para os céus, ele diz que ele deixaria quem? O Consolador. É isso? Estamos juntos? Ele deixaria o Consolador, o Espírito Consolador. Deus agora passa a habitar no homem. Nós nos tornamos templos do Espírito, a habitação de Deus. E o Espírito não se retira. O texto diz, a palavra diz que nós somos selados por esse Espírito. E Ele agora habita em nós. Nós não perdemos esse Espírito, nós entristecemos esse Espírito, mas nós não perdemos ele. Então o Espírito entra e põe Ezequiel de pé. Ezequiel não se levanta sozinho, Ezequiel não se levanta na sua própria força, mas Ezequiel, ele recebe o Espírito Santo naquele momento, para capacitá-lo para uma missão que começava naquele momento. Deus não nos chama porque nós somos fortes. Deus não chama você porque você tem uma formação, porque você tem um sobrenome. Deus não chama você porque você tem condições financeiras boa, ou porque você é muito bom naquilo que você faz. Mas Deus nos chama e nos levanta pelo poder do seu Espírito. E muitas vezes, se eu perguntar aqui, e eu já ouvi isso muitas vezes dos jovens, por que você não lidera uma célula? Por que você não serve no ministério? E uma boa parte diz, cara, eu não me sinto preparado ainda, André. Não me sinto capaz. Mas saiba que o mesmo Deus que nos chama, que nos levanta, é o Deus que nos capacita. É Ele que vai nos capacitar. É Ele que capacita você e eu. Deus está dizendo hoje, para mim e para você, levante-se. Não pela sua força e não pela sua energia, mas levante-se pelo poder do meu Espírito. O que Ezequiel está vivendo aqui não é uma motivação. O que Ezequiel está vivendo aqui é uma vivificação. Ele está recebendo vida de Deus. Enquanto a motivação humana ela sobe e desce, você precisa estar o tempo todo sendo motivado. Quando nós recebemos vida de Deus, nós não oscilamos mais. Nós não dependemos mais da motivação de um pastor, de um líder, de um colega. Cara, que eu não estou motivado. Se tu me motivar, eu vou. Não. Ezequiel também aqui, ele não é trabalhado a sua autoestima. Ô Ezequiel, olha só, estou vendo teus talentos. Tu é um cara bom, bonito, inteligente. Mas Ezequiel aqui está sendo trabalhado na sua identidade. A autoestima depende de como você se vê. E normalmente, uma boa parte ou está no extremo do se vê demais, se acha melhor do que é, ou está do outro lado, uma boa parte está do lado de cá, como eu falei, não se sente capaz de nada. Tem uma baixa autoestima. Se vê muito pior do que ele é, e a gente precisa ajudar. Não, cara, tu consegue. Deus te fez um homem corajoso. Não, você consegue. Enquanto a autoestima depende de como você se vê, a nossa identidade espiritual depende de como Deus nos vê. E nós precisamos buscar em Deus respostas sobre como Ele nos vê. Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Por que eu tenho esse dom? Por que eu tenho esse talento? Ezequiel aqui não recebe uma vibração emocional. Ele não é encorajado emocionalmente ali. Deus não tenta trabalhar nas emoções dele para ele ficar feliz ou alegre e sair. Não. Porque as emoções elas oscilam também. O que coloca Ezequiel de pé não é as emoções em dia. Alegre, a alegria. Eu estou me sentindo bem. Aí eu sirvo.
estou me sentindo mal, agora eu não sirvo. Eu estou me sentindo bem, aí eu falo de Jesus. Eu não estou me sentindo... As nossas emoções, elas oscilam demais. Mas o que coloca Ezequiel de pé não são as suas emoções. O que coloca Ezequiel de pé é o Espírito Santo de Isaías 40, 29 e 31 diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não se cansam, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Existe um princípio aqui, para que a gente renove as nossas forças, para que a gente voe alto, para que a gente corra e não fique exausto, para que a gente ande e não se canse. O princípio aqui, a chave aqui é esperar no Senhor. Nós precisamos esperar no Senhor. Deus sabe que você está cansado. Deus sabe que você está desanimado. Ele sabe que a sua alma tem lutado contra algo. Deus sabe que a sua mente às vezes não aguenta. Essa semana a gente estava numa reunião, sexta-feira, e a gente estava conversando com uma pessoa online, uma reunião online sobre o Freedom. E a gente começou a falar algumas coisas, preciso fazer isso, é importante fazer isso e tal. E a pessoa, gente, minha mente final de ano está bugando. Eu não aguento. E a gente entendeu, claro, fica tranquilo, a gente vai anotar. Então escreve, não tenta deixar só na mente. Eu vou anotar aqui porque a minha mente... A gente sabe que as nossas mentes, ou a nossa mente, às vezes não aguenta. É muita informação. Mas Deus sabe disso. Mas o que Ele está nos dizendo é: esperem no Senhor. Isaías está dizendo: você quer ter sua mente renovada em Cristo? Espere no Senhor. O segundo ponto aqui é que Deus... Ele nos levanta, mas Deus nos envia. Ezequiel não ficou de pé simplesmente para ouvir a voz de Deus, mas Ezequiel ficou de pé pelo poder do Espírito, mas para ir até um povo, até uma nação. O verso 3 diz assim: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim até hoje. E os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes, assim diz o Senhor, e quer aquela nação ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio delas. O povo aqui é chamado de rebelde por Deus. No hebraico a palavra é meri, que é igual a insurgente. E insurgente, ela aparece várias vezes no Antigo Testamento. Insurgente é igual a alguém que se rebela, resiste ou se opõe ao governo, a uma ordem, a uma autoridade, a Deus. E essa insurgência, ela ecoa há muito tempo. Desde Números 17, Deuteronômio 9. Mas Deus ali, Ele queria restaurar. Deus não queria trazer juízo sobre o povo. Deus queria restaurar aquele povo. E a função do profeta, aqui a função de Ezequiel, a sua função na faculdade, a sua função na empresa, a sua função na família, é falar de Jesus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. A nossa função é falar, é pregar o Evangelho, é amar as pessoas, mas não deixar com que a cultura nos domine e que sejamos manipulados pela cultura desse mundo. A responsabilidade é de falar. Nós não podemos garantir a aceitação das pessoas. Ezequiel ali tinha uma missão. Eu vou falar do amor de Jesus, eu vou falar desse Deus, quer ouçam, quer não ouçam. Mas ele não podia garantir que todos aceitariam. A fidelidade do profeta não depende do resultado, mas da obediência. Você e eu fomos chamados para ser uma voz nessa geração, amém?
Amém? Amém mesmo? Você se sente, aí você precisa responder isso para Deus. Não para o pastor, não para a igreja. Você se sente a voz de Deus nessa geração? Você tem assumido essa responsabilidade? Eu não estou falando sobre pregar aqui, sobre liderar célula, sobre ir para a praça e levantar, fazer um culto ao ar livre. Eu estou falando no 1 a 1, individualmente. Você tem se levantado como voz de Deus? As palavras que saem da sua boca são palavras de vida ou são palavras de morte? Que tipo de voz a gente tem sido? As pessoas, quando estão perto de você, elas conseguem ter profundidade na conversa? Ou fica na espuma? A fidelidade do profeta não depende do resultado. A gente não precisa se preocupar com o resultado. A nossa única função é falar. Fale, fale e fale do amor de Jesus. Obedeça. O resto é com Ele. É Ele que vai fazer a obra. Eu e você não temos a mínima condição de mudarmos o coração de uma pessoa. Mas nós temos a obrigação de falar a palavra, falar a verdade, falar do amor de Jesus. Deus nunca exigiu algo que Ele mesmo não nos capacitou para fazer. Quem nos levanta não é o ambiente, mas é o Espírito. É que o ambiente não favorece, pastor. O ambiente lá não é bom. Mas é por isso que você está lá. Se o ambiente fosse bom, você não precisava estar lá. Deus te levantou para estar na escuridão. Deus nos levantou para sermos luz. Se você está lá, Ele quer que você seja luz. Você e eu não fomos chamados para sermos relevantes a qualquer custo. Você e eu fomos chamados para sermos fiéis a Cristo a qualquer custo. Ezequiel tinha uma responsabilidade naquela geração, como você tem, como eu tenho. Ele tinha uma responsabilidade de ser fiel a Cristo, custe o que custar. Jeremias 1, 7 a 8 diz: o Senhor diz a Jeremias, que é outro profeta: não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo o que eu te ordenar, Jeremias. Não diga que você é jovem. É que eu não conheço teologia, eu não fiz faculdade de teologia. Você não precisa fazer teologia. Leia a Bíblia, coma a Bíblia. Essa geração não precisa de mais influenciadores. Essa geração precisa de mais intercessores. Precisa de mais discípulos comprometidos. Essa geração precisa de testemunhas vivas. Homens e mulheres que foram transformados por Jesus e agora podem dizer: ei, eu quero contar minha história para você. Não se preocupem em se adaptar, se enquadrar. Não negocie sua identidade para entrar no feed de alguém. Não tente se enquadrar nisso. Você não vai se enquadrar. Ei, deixa eu te dizer. Se você pegar as Escrituras e comer as Escrituras, se você começar a comer as Escrituras, eu vou falar algo para vocês que é forte. E isso é para discípulo de Jesus que está aqui. Se você não é ainda, mas se você comer as Escrituras e praticar as Escrituras, você não vai lacrar mais.
você não vai ficar no hype mais. Porque você vai ter que dizer coisas que esse mundo não quer ouvir. Primeiro, que para se tornar discípulo precisa do quê? Do quê? Vocês podem completar? Obrigado. Já começa que isso, a palavra não combina com quem quer vencer na vida. Mas a Bíblia diz que se nós não morrermos como um grão de mostarda, se nós não nos esvaziarmos, a gente pode até ter sucesso aqui fora, mas no céu ninguém saberá quem você é. Você vai ser famoso aqui nessa terra, mas no céu ninguém te conhece. Mateus 7 fala disso, né? Quando o homem chega diante de Deus, diz: cara, Deus, Jesus, expulsei demônios, falei em línguas e fiz o coxo levantar, enfermos serem curados. Ei, eu nem te conheço. Eu nem te conheço. Ponto 3. Tu subiu rápido hoje, hein? Meu Deus. Deus, Ele quer nos fortalecer. Verso 6: e você, filho do homem, não tenha medo. Não tenha medo dessa geração, dessas pessoas, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que eles cerquem espinheiros e você vive em escorpiões. Não tenha medo do que disserem. 3 vezes no verso 6 é dito: não tenha medo. Aqui mostra um ambiente hostil, um ambiente de espinhos e escorpiões, que significam resistência, crítica, perseguição, um ambiente moralmente perigoso. Deus estava dizendo para Ezequiel: não tenha medo, não tenha medo. No mundo que a gente vive hoje, eu estou passando agora esses pontos, porque não vai dar tempo. Eu pedi 1h20 hoje, eles não me deram. Ficou em 40 minutos. No mundo atual, galera, a fé, no mundo que você e eu vivemos, a fé é vista como um atraso. Os valores bíblicos que você e eu acreditamos, estamos enraizados, são ridicularizados. Gente que escolhe pureza e santidade nos seus relacionamentos é chamado de careta. Careta, quadrado. Quem segue a Jesus é visto como radical. É visto como radical. Mas Deus fala para Ezequiel: não temas os rostos, não tema as palavras. Ei, Deus sabe que o mundo que você e eu vivemos é hostil. Ele sabe que a cultura dessa época rejeita a verdade. Ele sabe das pressões sobre a nossa geração. Deus sabe, e mesmo assim Ele nos envia e nos fortalece. Ele nos dá coragem. Josué 1:9 diz: não fui eu que ordenei você? Então seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O maior perigo hoje não é o mundo lá fora. O maior desafio que nós temos como discípulos é se tornar igual a eles por dentro. E quando eu falo a eles, não são as pessoas. Não são as pessoas, porque a gente ama elas. Nós amamos os nossos amigos,
Nós temos vizinhos maravilhosos que ainda não são discípulos de Jesus, mas que a gente ama demais. Nós temos familiares que ainda não conhecem Jesus e a gente ama muito. Quando eu estou falando a eles, é o sistema das trevas, o sistema diabólico que quer nos drenar. Você e eu não podemos deixar o nosso coração ser seduzido, atraído, distraído por essas paixões terrenas. Você não precisa temer o cancelamento, as críticas, os julgamentos, os olhares, rejeição, zombaria e nem mesmo a solidão. Porque Ele prometeu em Mateus 28 que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Deus não está te chamando para ser trend, mas para ser testemunha. Deus está nos levantando para sermos testemunhas da sua palavra. O nosso testemunho de vida é que vai validar o Evangelho. Permanecer fiel quando todos cedem, esse é o testemunho poderoso do poder do Evangelho. Permanecer fiel a Jesus quando está tudo desmoronando ao seu redor, quando você perde um emprego, quando você reprova numa faculdade, quando você está enfrentando um desafio financeiro gigante, permanecer fiel ao Senhor é o maior testemunho que você e eu podemos dar do poder do Evangelho. Como você está passando por tudo isso lá, aguentando a pressão do trabalho? Só com Jesus você pode dizer: é só Jesus, meu amigo. Eu não tenho força, mas é a graça dele sobre a minha vida. Coragem não é ausência de medo. A coragem é a fidelidade ao Senhor apesar do medo. A palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Nós vamos sentir medo, mas maior é aquele que está comigo do que o que está no mundo. Por último, Deus, Ele quer nos alimentar. Deus alimenta jovens para que as suas raízes sejam profundas no Senhor. O texto do verso 9 diz: então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou para mim, diante de mim. E ambos os lados dele estava escrito palavras de lamento, pranto e ais. A mão estendida aqui é Deus mostrando a Ezequiel que quem alimenta ele é o próprio Deus. Deus vem na direção de Ezequiel e diz: ei, abre tua boca, que eu vou te dar o alimento que você precisa. Deus estende a mão na direção de Ezequiel. Mas Deus também estende a mão diariamente para você. Deus estende a mão diariamente para mim. E Ele coloca diante de nós não mais um rolo, mas a sua palavra. Ele coloca diante de nós a palavra dele. Mas por vezes nós decidimos rejeitar essa palavra. Por vezes nós nos comportamos. Eu tenho uma filha de 9 anos. Quando ela era menor, ela tinha mais dificuldade para comer algumas coisas. Ela foi crescendo, o paladar foi melhorando, e ela começou a diversificar um pouco mais, né? A gente dizia que ela era um pouco mais seletiva quando era mais nova, para não usar outro termo pejorativo. Mas ela foi crescendo e ela foi comendo de tudo um pouco. Mas eu lembro que a gente tinha dificuldade de estender a mão, e o Misa está aqui também, já é pai, tem mais gente aqui que é pai, tem gente que daqui a pouco vai estar alimentando os filhos também, fora da barriga, e a gente vai perceber que tem coisas que criança faz, que é dizer: eu não gosto disso, eu não vou comer. Deus, Ele estende a mão diariamente para nós, com a sua palavra, quando a gente busca Ele nos nossos devocionais. Mas eu queria trazer um alerta para você. Atenção.
Atenção, fique atento. Às vezes rejeitamos a refeição, a palavra que Deus tem para nós, como crianças que só querem comer o que gostam. Jovem, não dá mais para você viver essa vidinha assim. Me desculpa. Não dá para você ficar postando no Instagram só versículo que você gosta. Não dá mais para ficar ouvindo, isso faz sentido para mim, eu só recebo aquilo que faz sentido para mim. Se Deus está te apertando, se Deus está te encorajando, se Deus está te confrontando pela palavra, abre a boca. Deus vai vir com a colherinha e Ele vai dizer: coma, meu filho, é isso que tu precisa hoje. Coma, que é isso que você precisa. Eu lembro que tinha um negócio que eu não gostava, depois eu comecei a gostar, quando eu era criança, nem sei se existe mais, que se chamava Biotônico Fontoura. Alguém conhece esse negócio? Existe ainda? A Ju que trabalha na farmácia. Cara, eu tinha pavor do Biotônico Fontoura. As primeiras vezes que eu fui tomar tinha gosto de remédio. Nem sei como é que é hoje. Hoje deve ter uma geração, deve ser framboesa, Biotônico Fontoura de tutti-frutti. Na minha época, paracetamol era só o paracetamol amargo, né, Andrezão? Hoje em dia tem de tutti-frutti que a gente compra para ali, esse moranguinho. Mas eu lembro que minha mãe às vezes falava: abre a boca. Eu falei: mãe, abre a boca. Educação positiva. Senão eu te quebro todo. Não, tô brincando. Eu não falava isso. Mas ela falava: abre a boca. Eu falei: mãe, eu não preciso, eu tô bem. Abre a boca. Quando ela me dava, era ruim. E eu nem vou falar só do biotônico, eu vou falar de vários remédios, que é um desafio tomar mesmo. É um desafio, ainda bem que inventaram a cápsula. É isso, né? Comprimido, desculpa. Ainda bem que inventaram tudo de comprimido agora. Tu bota e nem sente o gosto, engole com água. Mas naquele momento era difícil. Mas depois eu começava a me sentir bem. E minha mãe dizia: tu tá bem? Tá melhor? Eu falei: tô bem, mãe. Eu estava com febre, eu suava, a febre ia embora. E me vinha uma nova disposição. E eu estava prostrado naquele momento. E quando eu abri a boca e comi o que a minha mãe me deu, o remédio, aquela dor foi embora. E Deus ia me curando. E no outro dia eu acordava bem. E a palavra de Deus é assim. Você não pode ficar escolhendo o que você vai comer. Você precisa comer aquilo que Deus tem para você hoje. E se Deus está te dando uma comida que aparentemente não é boa, saiba que Ele está querendo trazer cura para o teu coração. Saiba que o Senhor está querendo restaurar a tua vida. Deus está querendo dizer: ei, se arrependa, meu filho. Eu tenho planos para você muito maiores do que você imagina. Os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Os meus sonhos são maiores do que os teus sonhos. Ele está dizendo: meu filho, eu não quero mais te ver prostrado. Eu não aguento mais você lutando contra esse pecado. Você fechado nesse quarto escuro dia e noite, perdendo batalha atrás de batalha. Ei, abre a palavra, coma a palavra e deixa Deus curar você. Deixa Deus curar a tua alma. Deixa Deus fortalecer o teu espírito. Porque é o teu espírito, é o Espírito de Deus em você que vai te colocar de pé. É o Espírito do Senhor que vai nos colocar de pé. Não seja seletivo. Não fique olhando para a palavra e escolhendo o melhor texto que vai combinar com o seu feed. Se eu postar isso, eu vou perder um monte de seguidores. Deixa eu falar, não se preocupe com seguidores. Se preocupe em ser uma voz profética nessa geração.
Se preocupe em ser voz de Deus, porque no final das contas, você e eu prestaremos contas ao Senhor dos senhores. Nós estaremos diante dele, ele vai dizer: ei, o que tu fez com a palavra que eu te dei? Eu não tive coragem, mas eu estava contigo, mas é que eu não gostava daquela palavra. Eu acho que não combina com a cultura